de luto pela destruição do Beit HaMikdash, e é conhecido, dito os nossos sábios, Mishanichnas Av Memaatim Besimcha. Quando entra o mês de Av, devemos diminuir a alegria. Estamos passando um período de luto pela destruição, e realmente a alegria foi proibida pela Halachá. No entanto, existe um conceito racídico que o Rebbe sempre traz, que nos ensina Mishenichnas Av, quando entramos no mês de Av, Memaatim, diminuímos todos os assuntos negativos, Besimcha, através da alegria. Como podemos acrescentar alegria nesses dias? Conforme a Halachá, então o Rebbe nos instituiu o estudo das leis da construção do Beit HaMikdash. Está escrito, Deus falou para Yechezkel, consta no Midrash, que quando o povo de Israel estudam as leis da construção do Beit HaMikdash, considero, Hashem falou, como se eles estivessem construindo o Beit HaMikdash em seus dias. Então, por isso o Rebbe instituiu, nas 3 semanas, nós dedicamos ao estudo das leis do Beit HaMikdash, e vamos hoje à noite fazer um tour virtual pelo Beit HaMikdash para aprender em detalhes sobre a construção do segundo Beit HaMikdash, o templo de Herodes. Nossos sábios dizem, Loki Avraham, não como Avraham, que chamou esse lugar uma montanha, que na época dele era uma montanha. Posteriormente se transformou num lindo jardim, num lindo campo, que Yitzhak, ele rezou nesse campo, e ele chamou o lugar de Sadeh. Também falaram nossos sábios, Loki Yitzhak, Shekrao Sadeh. Jacob Avinu rezou lá, e ele previu que no futuro lá seria construído o templo sagrado. Ele chamou o lugar de Beit Kel. Esse é o Monte Moriá, no qual foi construído o primeiro e o segundo Beit HaMikdash, com todos os seus detalhes. Estamos vendo aqui um esboço da construção de Herodes, que veremos posteriormente em detalhes. Foi nesse lugar onde foi feito o sacrifício de Yitzhak, que é o sacrifício do carneiro que substituiu Yitzhak, que no futuro construíram o Beit HaMikdash, sobre o qual está escrito Ve'asuli Migdash Shachanti Betocham. Deus pediu, faça para mim um santuário, e eu vou pairar dentro deles. Quer dizer, dentro de todos os santuários que foram construídos durante todas as épocas, como veremos adiante. Consta no Shir HaShirim que o rei Salomão, rei Shlomo, ele fez o Beit HaMikdash como se fosse uma chupá, parion, como se fosse um palio onde foi o casamento de Deus com o povo de Israel, que ele todo era coberto de ouro e de pedras preciosas. Tudo isso aqui realmente demonstrando o amor de Deus que tinha pelo povo de Israel, dando para ele esse local tão especial, que era o Beit HaMikdash, um lugar onde Deus estaria presente, a presença da divindade faria-se constante. E sobre esse Beit HaMikdash está escrito no versículo que 3 vezes ao ano vocês têm a obrigação de viajar até lá, todos os homens devem viajar para o Beit HaMikdash 3 vezes ao ano, na data de Pesach, Shavuot e Sukkot, e lá fazer as oferendas das datas especiais, e também todas as oferendas que cada um prometer ou doar ou tiver por obrigação de trazer durante o ano, eles traziam dentro dessa casa do Beit HaMikdash. Estamos vendo aqui o lado sul da muralha do Monte Moriá, que até hoje se encontra, os restos dessa muralha se encontra no templo sagrado, se encontra em Jerusalém. Atualmente esses 2 portões que nós estamos vendo aqui são Sharei Hudá, que era a principal entrada para o Beit HaMikdash, como veremos adiante em todos os detalhes. Esse lugar, o lugar do Beit HaMikdash, é um lugar escolhido por Deus, o Monte Moriá, não somente lá onde foi feito a Keidat Yitzhak, onde foi feito o pseudo-sacrifício de Yitzhak, mas lá também, no passado, muitos fatos ocorreram lá. Primeira coisa, nesse lugar do Beit HaMikdash, foi nesse mesmo local, anos atrás, no ano de 2085, foi, como falamos antes, feito o altar sobre o qual seria sacrificado Yitzhak, e no final um carneiro foi sacrificado no lugar dele. Esse lugar é chamado Har HaMoriá, o Monte Moriá.
posteriormente, foi Yaakov Avinu, nosso patriarca, no ano 2168. Lá ele teve aquele sonho onde ele viu a escadaria onde subiam e desciam anjos, e lá ele falou que isso aí seria no futuro a casa de Deus. No entanto, lá atrás da nossa história, o lugar onde foi feito esse altar já era escolhido, que nós vemos que realmente muitos fatos ocorreram antes disso. Estamos vendo aqui que Noé, depois do Mabul, depois do dilúvio, também fez um altar nesse mesmo lugar em 1656, quando ele saiu da arca, e ele agradeceu para Deus a sua salvação. E também Caim e Abel, também quando eles fizeram seus sacrifícios, suas oferendas, também foi nesse lugar, no primeiro ano da criação. E o primeiro homem, Adam Arishon, também, no momento que ele foi criado, ele erigiu um altar exatamente nesse mesmo lugar. Disseram nossos sábios que a terra na qual Deus tirou para fazer a criação do homem, para fazer o boneco da criação do homem, foi justamente desse lugar onde no futuro seria feito o Beit HaMikdash. Que nossos sábios sabiam. Deus sabia que o homem não é perfeito. O homem foi criado com um mau instinto e dentro dele leva ele às vezes a cometer atos errados. Não existe um tzadik na terra que ele vai fazer apenas o bom e não vai pecar. Então, sabendo disso, Deus tirou a terra do lugar onde ia ser feito o Mizbeach, o altar, onde ele teria seu perdão. De lá ele fez o próprio homem. Isso falaram nossos sábios. Adam mimkom kaparaton ivra. O homem foi criado no lugar onde no futuro ele teria a sua capará, ele teria o seu perdão. Então esse já é um lugar designado desde o momento da criação. Esse ia ser o lugar onde seriam feitos todos os altares de toda a nossa história, os altares importantes, inclusive do primeiro e do segundo Beit HaMikdash, e também um lugar guardado para o altar do terceiro Beit HaMikdash, que seja em breve. Agora ele está falando para nós a história dos santuários do povo de Israel. O povo de Israel saiu do Egito no ano de 2448 e nesse ano também receberam a Torá. Logo após a entrega das tábuas, Deus pediu para o povo: façam para mim um santuário, eu quero pairar entre eles. E aqui nós estamos vendo o acampamento do povo de Israel no deserto, que era chamado Machané Israel, que durante 40 anos peregrinou pelo deserto, e no centro tinha o acampamento dos Levim, e no centro e da parte central nós estamos vendo aqui o primeiro santuário do deserto, que ele era feito de uma forma móvel, que ele era transportado para todos os lugares. E durante 42 anos ele foi transportado, por 40 anos, por 42 viagens ele foi transportado pelo deserto, até que eles entraram na Terra Santa, e eles fixaram esse santuário na cidade de Gilgal. E durante 14 anos ficou lá na cidade de Gilgal, até que eles conquistaram a terra e dividiram a terra para todas as 12 tribos, e aí eles construíram a primeira casa fixa na cidade de Shiló, e lá, durante 369 anos, durou o Beit HaMikdash de Shiló, e lá ficou o santuário. Era um santuário, não era fixo, ele era de uma forma momentânea, até que eles pudessem depois eles saíram e foram até o templo de Jerusalém. Então lá em Shiló eles ficaram 369 anos, até que foi destruído pelos filisteus, e aí realmente a arca sagrada foi levada para o exílio entre os filisteus, na faixa de Gaza, e depois eles devolveram na cidade de Kiryat Yarim, e lá eles fixaram uma tenda, onde foi um pequeno santuário durante 13 anos na cidade de Nov. Posteriormente, na cidade de Givon, o santuário ficou um pequeno santuário por 44 anos. Até que o rei Davi, vendo que a arca sagrada, o lugar do santuário, era algo rudimentar, temporário, e ele falou que não podemos deixar um lugar, a arca sagrada, numa tenda. Afinal de contas, falou David HaMelech, eu estou morando num palácio fortificado de cedro, e a arca sagrada ela se encontra dentro de uma simples tenda. E ele decidiu então que chegou o momento de construir um lugar fixo para a presença divina, que seria em Jerusalém, em Jerusalém, que isso já estava previsto desde o momento da criação, que em Jerusalém teríamos a construção
do primeiro Beit HaMikdash. Então ele começou a fazer os planos para a construção do Beit HaMikdash. Só que Deus falou para o rei David: você não terá o mérito de construir o templo, porque na prática a tua mão está cheia de sangue, você matou muitas pessoas, mas o teu filho Shlomo, ele vai construir o templo. Mas aí David HaMelech jurou que ele não vai descansar, não vai dar descanso para os olhos, até ele encontrar um lugar fixo para colocar a arca sagrada. Apesar que ele não teria o mérito de construí-lo, mas ele realmente faria tudo necessário para a preparação dessa construção. Então aí realmente, na época de David HaMelech também aconteceu algo terrível, que aconteceu uma epidemia, uma pandemia, que diariamente morriam 100 pessoas na terra de Israel. E ele entendeu que o motivo dessa epidemia era por causa que a tenda, a arca sagrada, não tinha um lugar fixo. Então ele decidiu que ele adquiriu o lugar do templo, que é o Monte Moriá, e nesse Monte Moriá ele iria fazer todos os planos para que o filho dele, Shlomo HaMelech, construísse o Beit HaMikdash. Mas imediatamente ele fez um altar, um Mizbeach, exatamente no lugar onde todas as gerações anteriores tinham feito esse altar. E quando ele fez a oferenda sobre esse altar, imediatamente aquela epidemia cessou. Então ele entendeu que realmente isso era o necessário. Ele decidiu que essa é a casa de Hashem e esse é o altar onde vai ser feito as oferendas para o povo de Israel. Então ele começou a preparar tudo o que fora necessário para realmente transportar a arca sagrada para Jerusalém, e a construção, ele fez todos os planos para a construção do primeiro Beit HaMikdash. Na prática, quem fez o primeiro Beit HaMikdash foi o rei Salomão, o filho de David HaMelech, e ele fez uma construção toda especial. E no dia da construção foi a maior alegria, foi considerado como se fosse o dia do casamento do povo de Israel e Deus. Então esse é a construção do rei Salomão, que foi no ano 2028, como nós estamos vendo aqui, onde foi erigido o primeiro Beit HaMikdash. Em honra a esse dia da inauguração, o rei Salomão ele fez um livro especial chamado Shir HaShirim, o Cântico dos Cânticos, e na verdade são poemas de um noivo para a noiva, porque o dia da alegria do Beit HaMikdash foi como se fosse um casamento, e foi como se fosse a união de Deus com o povo de Israel. E consta no Zohar sagrado que nunca Deus teve uma alegria tão grande como no dia da construção do primeiro Beit HaMikdash, e também, logicamente, dos próximos. Mas nesse dia foi o primeiro dia da grande alegria divina. Então está escrito que naquele dia que foi construído o Beit HaMikdash, o mundo inteiro se encontrou no nível mais completo possível. Bishlemut Achada foi o dia que o mundo se completou na construção do templo do rei Salomão. Fizeram uma grande comemoração, foram 14 dias de comemoração, uma alegria muito grande. Os mundos inteiros, os mundos espirituais, realmente se alegraram nesse dia. Esse Beit HaMikdash durou 410 anos, até que ele foi destruído pelos babilônios no ano de 3.338, e o povo de Israel foi para um exílio de 70 anos, até que no ano 3.408 liberaram para os sábios do Sanedrio, que eram chamados Anshei Knesset Agdolá, que eram os grandes profetas e sábios daquela época, para construir o segundo Beit HaMikdash em Jerusalém. Quem deu a liberação foi o rei Ciro da Pérsia, que ele deu o ok para a construção do segundo Beit HaMikdash. Primeira construção, uma construção muito rudimentar, eles não tinham dinheiro, mas depois foi reformado várias vezes, e no total, o segundo templo durou 420 anos. Mas no início, os primeiros 100 anos desse templo eram anos muito pobres, e realmente eles não tinham nem dinheiro para construir todo o prédio em alvenaria, partes eram apenas cortinas. E aos pouquinhos eles foram reformando, retocando, reformando, até que finalmente surgiu o rei Herodes, e ele decidiu que ele vai fazer uma reforma geral, demolir aquela construção e construir um templo muito mais belo, muito mais especial, e de tal forma que nossos sábios falaram que aquele que não viram a edificação de Herodes nunca viu um edifício bonito na sua vida. Ele construiu
aquele templo, um pouquinho mais, no ano 3500 e pouco, quando já tinha mais quase 100 anos do primeiro Beit HaMikdash, e ele reformou totalmente, demoliu o segundo Beit HaMikdash e construiu um outro no lugar, demorou vários anos, mas foi uma construção, uma edificação muito bonita, e é sobre ela que nós vamos falar sobre hoje à noite e explicar. Foi escrito um tratado inteiro, um Talmud chamado Midot, que ele explica em detalhes como foi a construção de Herodes, e também Maimônides, no seu livro de leis, ele explica essa construção em detalhes. Estamos vendo aqui o edifício de Herodes, a planta, o prédio de Herodes. Estamos vendo aqui uma grande rampa que dava entrada para o lado leste, que saía para a montanha, para o Har Azeitim, onde que era o Monte das Oliveiras, e na porta tinha o desenho da cidade de Shushan, que era a capital da Pérsia, para dizer que, na verdade, quem liberou a construção do templo foi o rei da Pérsia, Sírio, e para dizer que eles ainda eram escravos ainda, que eles ainda estavam sobre o domínio da Pérsia, e por isso eles tinham que ter o desenho da Pérsia sobre o portão central. Esse aqui que nós estamos vendo, que era chamado Shara Shushan, o portão da Pérsia. Nós estamos entrando agora na esplanada do templo, onde tinha o chamado Harabait, o monte de Harabait, onde era a antessala, como podemos dizer assim, para a entrada do edifício central do templo. Então esse é o Harabait, o monte, a esplanada do Beit HaMikdash. Ele era cercado por uma muralha, que nós vamos ver adiante, que ela tinha 250 metros por 250 metros, com 500 cúbitos por 500 cúbitos, e lá o povo se juntava na hora que eles vinham, quando eles vinham na sua peregrinação de todo o exílio, todos os lugares fora de Israel e também de todas as cidades dentro de Israel, eles se encontravam aqui, eles faziam sua preparação espiritual para poder adentrar no próprio Beit HaMikdash, no próprio templo sagrado. Para entrar nesse local já precisava estar totalmente puro. Uma pessoa que estava impuro não podia entrar nesse lugar. Aqui nós estamos vendo que ela tinha uma marquise, e em cima dessa marquise, abaixo dessa marquise, uma outra que se chamada Stav Lifnim Stav, que era uma cobertura onde as pessoas podiam se proteger do sol e da chuva quando eles iam na viagem. Agora ele está mostrando aqui como ela foi feita essa construção. Estamos vendo aqui o Monte Moriá, e quando eles, antes de fazer a base do templo, eles construíram vários arcos, um em cima do outro, porque se porventura tivesse algum morto enterrado abaixo, nós sabemos que o morto impurifica, e quem passa por cima também está impuro, e o templo sagrado tinha que estar totalmente puro. Então eles fizeram vários arcos, um em cima do outro, para que isso fosse um isolamento de qualquer impureza, para que ele não pudesse chegar até o chão dessa esplanada. Eles deixaram somente dois dentes da rocha. Sobre eles colocaram a arca sagrada, que era chamado Even Ashtiah, a pedra chamada pedra fundamental sobre a qual Deus construiu o mundo inteiro, e sobre ela ficava a arca sagrada, e a outra pedra é onde eles colocaram o altar. Então somente 2 dentes de pedra ficaram sobressalentes, e o resto tudo foi coberto com cal e alvenaria. Foi feito vários arcos para isolar o lugar do templo do terreno que estava abaixo, para que, se por acaso tivesse impuro, a impureza não chegasse até esse nível. Agora ele está mostrando essa Even Ashtiah, essa pedra fundamental sobre a qual ficava a arca sagrada. Aqui nós estamos vendo 2 portões no lado sul do templo, da parede do templo. Esses 2 portões se encontram hoje em dia também nas ruínas de quem que vai para Jerusalém, do lado do Kotel HaMaravi, encontra esses 2 portões. São chamados na parede do sul, que são chamados Sharei Huldah, os portões de Huldah. Huldah é uma profetisa que ela tinha que ela recebia as pessoas nesses portões. Aqui nós estamos vendo o Kotel HaMaravi, que até hoje existe, essa parede do oeste do templo, que realmente até hoje foi a única parede que não foi destruída em todos os momentos. Nós estamos vendo uma rampa que vinha da cidade até chegar ao Kotel HaMaravi, e debaixo dessa rampa era em forma de arco. Hoje em dia, quem vai para o Kotel HaMaravi, ele entra no lugar coberto, que era justamente abaixo dessa ponte, que era o arco que realmente era a entrada do templo. Aqui nós estamos vendo as dimensões do Harabait, da esplanada do Beit HaMikdash, que eram 500 amot por 500 amot, mas aproximadamente 250 metros por 250 metros. Essa muralha que nós estamos vendo na frente era chamada de Heil, era uma muralha que tinha 5 metros de altura, e ela era a muralha que
limitava a Azará, o terraço do templo. Esse portão que nós estamos vendo aqui é o portão do oeste o portão do leste do Beit HaMikdash, por onde entravam a entrada principal para dentro desse terraço do templo. Estamos passando aqui, nós vamos ver que existiam vários portões para entrar na Azará, que é chamado esse terraço do templo. Então aqui nós estamos vendo que desse lado tínhamos, aqui ele está mostrando aqui uma sala que era chamada Lishkat HaGazid, da pedra talhada, onde ficava o sumo sacerdote, onde ficava, desculpe, o Supremo Tribunal Judaico de 71 juízes, onde eles julgavam as pessoas para realmente aqueles que precisam era a instância máxima do Supremo Tribunal, onde todas as instâncias se dirigiam a ela em caso de dúvidas. Aqui nós estamos vendo uma pequena salinha chamada Parhedrin, essa sim, a salinha do sumo sacerdote, onde que ele ficava em momentos especiais, diariamente quando ele vinha para o templo, e durante a semana antes de Yom Kippur ele pernoitava nessa salinha. Essa salinha tinha esse nome Parhedrin, porque na verdade Parhedrin é o nome de um cogumelo que ele tinha pouca duração, que na época do segundo templo, para a pessoa ser um sumo sacerdote, eles compravam esse direito, e são pessoas que não mereciam realmente esse título, e por isso, quando alguém não merecia, quando ele fazia o trabalho de Yom Kippur, ele não saía de lá vivo. Então, por isso está escrito que os Kohanim morriam igual cogumelos, por isso é chamado Parhedrin. Aqui onde ele mostrou anteriormente, é um lugar onde tinha um mikveh, onde o Kohen ele fazia a imersão na véspera de Yom Kippur. E por que eles faziam o mikveh tão longe, para o Kohen dar uma volta tão grande? Porque realmente, para que um Kohen para o sumo sacerdote querer fazer esse trabalho, ele tinha que trabalhar um pouquinho, tem que se esforçar um pouquinho, para que não seja qualquer um que queira esse cargo, e para não deixar esse cargo na mão de pessoas que não têm o valor suficiente para isso. Então, por isso eles faziam um esforço especial para o Kohen ter que andar para fazer a imersão no dia de Yom Kippur. Então isso é a primeira salinha que nós estamos vendo aqui, que é chamado Lishkat Parhedrin, depois do Lishkat HaGazid, Lishkat Parhedrin, na sala do sumo sacerdote. Agora nós estamos vendo uma grande sala, onde tem um arco em cima, que é chamado Lishkat Beit HaMoked, é um lugar onde os Kohanim que iam trabalhar no templo no dia seguinte pernoitavam a noite anterior. E aqui era um lugar onde tinha uma fogueira, onde eles se esquentavam, como nós vamos ver mais adiante. Aqui tinha um portão, que é chamado Portão de Lishkat Beit HaMoked, era um dos portões importantes que tinha no templo sagrado. Por aqui os Kohanim, os sacerdotes, entravam diariamente para pernoitar e fazer o seu trabalho no dia seguinte. Aqui nós estamos vendo o segundo portão, que ele é chamado Shara Korban, o portão das oferendas. Por aqui entravam os cordeirinhos, carneirinhos e os outros animais que eles seriam sacrificados no lado norte do Mizbeach, do altar, como veremos adiante. Aqui nós estamos vendo um portão que é chamado Shara Nashim, o portão das mulheres que precisavam entrar fazer as suas oferendas, entravam por esse portão. E aqui nós estamos vendo um outro portão que é chamado Shara Nitzot, onde lá se levavam gravetos para queimar no templo, e tinha em cima uma sentinela onde um Kohen ficava de guarda a noite inteira. Desse lado oeste do terraço do templo tem dois portões de menos importância, eles não tinham realmente um nome especial. Agora estamos indo para o lado sul, para ver os portões do lado sul. O primeiro portão que nós vamos encontrar aqui é aqui já do lado sul. Também nós temos três portões importantes. O primeiro que nós estamos aqui, no lado sul, ele é chamado Shar Alyon, também é chamado Shar Hadelek, o portão, Shar Hadelek, um portão aonde levava o combustível, a madeira que era queimado no templo. Aqui na segunda nós temos aqui Shar Abechorot, o portão dos primogênitos, onde os animais primogênitos eles levavam por esse portão para que eles pudessem ser sacrificados do lado sul do altar. Aqui nós temos outro portão que é chamado Shar Hamayim, o portão da água, por onde se encontrava em cima um mikveh, no qual o Kohen Gadol mergulhava no dia de Yom Kippur, como nós vimos anteriormente, o processo para ele chegar até lá. Então esse mikveh foi o primeiro mikveh que foi construído num sobrado, no segundo andar. Existia uma técnica especial, porque o mikveh não podia se usar bombas, para levar água até esse local elevado. E por esse portão está escrito na era messiânica, lá vai sair água em um riacho que vai irrigar os rios de Shittim.
Aqui nós estamos vendo o setor que é chamado Ezrat Nashim, exterior do Ezrat Nashim, que era um local, não era dedicado para as mulheres, mas lá as mulheres tinham um mezanino onde elas ficavam, por isso era chamado Ezrat Nashim, lugar onde as mulheres tinham lugar para ficar, somente lá elas podiam ficar. Aqui nós estamos vendo uma pequena cerca que era feita de madeira, de treliça, que é chamado de soreg. Essa cerca servia para limitar a entrada de não-judeus. Até lá era o lugar máximo onde o não-judeu podia entrar. A partir de lá ele não podia passar, porque isso aqui tinha uma certa santidade especial. Somente a partir de então podia entrar apenas quem tinha o Brit Milá e etc. E aqui nós temos um espaço vazio que é chamado de Heil, que é onde se encontravam 12 degraus para subir para o terraço do templo. Agora nós vamos entrar no terraço do templo pelo portão principal, que ficava no lado leste. Então esse portão é por onde entrava-se para o Ezrat Nashim, para esse primeiro setor, que é chamado o lugar onde as pessoas se reuniam e onde as mulheres, principalmente na data de Sukkot, tinham grandes festas, e onde as mulheres elas tinham um mezanino especial para que elas pudessem também ficar presentes nas comemorações sem se misturar com os homens, que isso aqui é uma proibição. Sobre esse portão falou o rei Salomão, o versículo: Heviani amelach hadarav, o rei me trouxe para os seus quartos. Eu vou me alegrar e vou rejubilar com o rei, porque nessa entrada, nesse portão, nós vamos entrar para Ezrat Nashim, onde se encontravam 4 quartos nos 4 cantos, com um usufruto especial, que nem nós vamos ver agora nesse momento. Estamos agora subindo os 12 degraus para a entrada do Ezrat Nashim. Aqui nós estamos vendo os quatro quartos que se encontravam nos 4 cantos dessa sala. Esse portão que nós estamos vendo adiante é chamado portão Shar Nicanor, que foi trazido por um grande general que ele chamava Nicanor. Ele era o único portão que era feito de cobre, porque ele veio de uma forma milagrosa até o templo. Aqui nós estamos vendo várias salas. Aqui a primeira sala que nós estamos vendo aqui no lado leste é chamado a sala do pequeno Sanédrio, do superior tribunal, não do Supremo, do superior tribunal judaico, a penúltima instância. Aqui nós estamos vendo uma sala que é chamada Shara Eitzim. Aqui ficava o depósito de lenha. Nós sabemos que diariamente eram queimada lenha no Beit HaMikdash, onde era feito as oferendas, e o depósito de lenha era nessa salinha, primeira salinha que tinha nesse Ezrat Nashim. Existem aqui vários tamanhos de lenha, porque eles tinham vários tipos de fogueiras, uma chamada Marachá Gdolá, uma grande fogueira, que eram lenhas enormes, que tinham aproximadamente 5 metros de altura. Depois nós temos madeiras menores, quando era feita uma pequena fogueira, onde fazia o incenso diariamente. E nós estamos vendo o graveto, que são chamados de alita, o graveto que colocava fogo nas madeiras. E, finalmente, nós temos tábuas, que eram chamados Gizrei Eitzim, que eram tábuas que ele tinha uma mitzvah colocar 2 tábuas de manhã na hora da primeira oferenda e 2 tábuas à tarde também, porque era para manter o fogo aceso, que era uma mitzvah, manter o fogo aceso sobre o altar. Então essa é a primeira sala que nós vimos, Shar HaEtzim. Vamos agora para a segunda sala, que ficava no sudoeste, que essa sala era dedicada uma das 4 salas do Ezrat Nashim, que essa sala era chamada Lishkat HaNezirim, a sala dos Nezirim, a pessoa que fazia o Nezireu, que fazia uma promessa, não cortar cabelo, não beber vinho durante 30 dias pelo menos. Eles cortavam seu cabelo depois que terminavam o voto nessa sala, e aonde eles cozinhavam suas oferendas, e o cabelo eles jogavam no fogo que estavam debaixo das panelas, aonde eram cozinhadas as oferendas. E dessa forma ele cumpria o seu voto de deixar o cabelo crescer. Tem alguns que prometiam um mês, outros 1 ano, até pessoas que prometiam para a vida inteira deixar o cabelo crescer. Eles vinham apenas uma vez por ano cortar o cabelo e trazer as suas oferendas. Eles jogavam o cabelo debaixo dessas panelas onde cozinhavam as suas oferendas, que eram levadas para dentro do templo. Essa segunda sala que nós acabamos de passar, Shara Nezirim. Vamos agora para a próxima sala, que ela se encontra no lado sudoeste, onde esse também é um dos lugares onde tinha um depósito, que era chamado Lishkat Beit Shmania, depósito de azeite e farinha
e vinho para ser usado na libação sobre as oferendas. Cada oferenda animal que eles traziam juntos uma quantia de farinha, misturavam em azeite e vinho. Então, o depósito de azeite, vinho e farinha se encontravam nessa sala. Então, cada um que trazia oferenda precisava trazer a quantidade necessária para vinho, azeite e farinha. Ele vinha aqui nesse lugar adquirir a sua porção para poder levar sobre o altar. Então, isso aqui era chamado um depósito de toda essa oferenda de libação. Ele era chamado Lishkat Beit Shmania. Agora nós vamos para a próxima e último quarto, que é chamado Lishkat HaMetzuraim. Lá tinha um mikveh para as pessoas que eram leprosos no dia da sua purificação. Eles mergulhavam aqui, se purificavam para fazer o seu trabalho, para poder trazer a sua oferenda e se purificar no templo sagrado. Temos aqui uma sala no subsolo, que era chamado Lishkat Klishir, que lá ficavam instrumentos musicais para os Levim tocarem no Beit HaMikdash. Nós temos aqui vários instrumentos que os Levim iam 120 Levim que tocavam diariamente, vários instrumentos. Aqui nós temos um exemplar de cada um. Nós temos o shofar, nós temos os pratos, que é chamado tziltzel, nós temos chamado aqui o chatzotrot, que é a trombeta, nós temos a nevel, bechinor, o violino e a harpa, a sor, que é um violino de 10 cordas, o tziltzel, que é os pratos, o shofar, que eles trocavam diariamente, e cada dia tinham vários levim, que eles tinham uma orquestra, que eles tocavam na hora da libação do vinho sobre o altar. Eles faziam um cântico diário, e eles usavam esses instrumentos musicais, que eram todos eles sagrados, que eram guardados nesse local, que era o subsolo da parte principal do terraço do templo, como vamos ver adiante, e aqui ficavam guardados esses utensílios musicais. Agora nós temos aqui 15 degraus semicirculares, que eles estão relacionados com os 15 salmos de 120 até os 134, que são chamados Shir HaMa'alot, o cântico dos degraus. São 15 degraus relacionados com esses 15 salmos. Aqui, como nós falamos antes, o portão de Canor, que ele era feito totalmente coberto de cobre, e ele veio realmente da Alexandria do Egito, e veio de uma forma milagrosa. Um navio que foi transportado esses portões quase afundou, eles tiveram que jogar um dos portões para o mar, e milagrosamente ele veio acompanhando esse portão até a chegada em Israel. E por isso realmente eles não pintaram ele de ouro, deixaram de cobre para lembrar o milagre. Sobre a entrada desse portão, o rei Salomão falou: que Deus vai me trazer para a casa do vinho, onde era feita a libação do vinho, e mostrando dessa forma o seu amor pelo povo de Israel. Estamos entrando agora no pátio principal do templo, onde se encontrava a arca sagrada. Isso aqui é chamado a Azará. Para entrar aqui, a pessoa tinha que ter toda uma pureza de nível superior ao nível aquele que nós estávamos agora. Pessoa que tocou no morto, etc. Para entrar aqui tem que estar totalmente puro. Esse primeiro trecho que nós estamos entrando era chamado Ezrat Israel. Quem não era Kohen, ele só podia entrar só nesse primeiro trecho. Tinha exatamente 5 metros, que era o máximo da sua entrada. Ele só podia entrar lá quando era necessário para trazer uma oferenda. Ele entrava nesse primeiro trecho. Aqui nós estamos vendo o edifício principal do templo, que é chamado Heichal, que ele tinha 50 metros de altura, como nós vamos ver adiante, como a maneira que ele foi construído. E do lado direito nós estamos vendo o altar, com todos os seus detalhes, que veremos mais adiante a maneira como ele foi construído. Estamos vendo agora aqui outra sala, aquela sala Beit HaMoked, que nós vimos de fora, onde os Kohanim pernoitavam. Nós estamos vendo pelo lado de dentro. E os demais salões, nós vamos explicar mais adiante, cada um em seus pormenores. Estamos vendo aqui também aquela sala do Supremo Tribunal que falamos anteriormente. Então, esse primeiro trecho que nos encontramos aqui é chamado Ezrat Israel, onde somente aqui quem não é Kohen ele pode ficar. Aqui nós temos exatamente 11 cúbitos, que na verdade são 5 metros e meio. E aqui nós estamos vendo um degrau, que sobre esse degrau eles subiam para um lugar, os Levim subiam diariamente, que eram para o Duchan, que eram esses lugares onde eles tocavam os seus instrumentos diariamente. Aqui nós estamos vendo o que é chamado Ezrat Kohanim, e aqui é o Duchan. Duchan é o lugar patamar onde os Levim ficavam ao tocar os seus instrumentos musicais. E também onde faziam todos os cânticos especiais no momento das oferendas. E aqui nós estamos vendo o altar, o Mizbeach, que é chamado o Mizbeach HaChitzon, o Mizbeach no lado exterior. O altar, ele era feito
totalmente de pedra, sem poder ter nenhum defeito às pedras, e ele realmente ele era construído de uma forma especial. Como nós vamos ver, a sua construção tinha que ser feita de pedras totalmente lisas, e ele é pintado depois com cal e revestido de uma forma tal, e não podia ter escadas para subir o altar, então teria que ter uma rampa. Nós estamos vendo aqui vários tipos de fogueiras que eram feitas em cima desse altar para fazer as oferendas. Então aqui nós estamos vendo o tamanho desse altar, era 32 cúbitos por 32 cúbitos, aproximadamente 16 metros por 16 metros, e nós estamos vendo aqui a base dele, tinha uma altura de meio metro, uma base chamada Amai Sod, depois mais 5 amot, 5 cúbitos, 2,5 metros, que era o segundo patamar, onde era um corredor para os Kohanim andarem, e em cima, a parte superior, eram mais 3 amot, 1,5 metros, para onde eram colocadas as oferendas. Em cada ponta existia aqui que era chamado Keren. Keren era tipo de uma saliência, onde eram feitas certas aspersões de sangue, como veremos adiante. A altura do altar, além das suas saliências, eram 9 amot, 4,5 metros. Aqui nós estamos vendo a rampa na qual era levado para o altar, que essa rampa tinha 32 amot de comprimento, 16 metros, e 16 amot de largura, aproximadamente 8 metros. Por que tinha essa rampa? Que era proibido subir no altar com escadas. Aqui nós estamos vendo que eles subiam essa rampa e jogavam sobre a fogueira as oferendas que tinham que ser queimadas sobre o altar. Entre a rampa e o altar havia um pequeno vão, para a rampa não tocar diretamente no altar, para que a pessoa, quando tinha que jogar as oferendas, tinha que ser jogadas por um vão, não podia ser uma coisa diretamente, e por isso tinha uma pequena separação entre a rampa e o altar, como nós estamos vendo aqui nesse momento. Além disso, nós estamos vendo aqui em cima da rampa um pequeno depósito de sal, porque todas as oferendas que tinham que ser levadas sobre o altar tinham que ser salgadas. Então o sal ficava nesse lugar para onde salgar as oferendas. Tinham mais 2 pequenas rampas que levavam ao segundo andar, o segundo patamar que tinha do altar, onde era um corredor, onde os Kohanim andavam quando era necessário para aspergir o sangue sobre as saliências que são chamados kranot. Então eles andavam nesse lado, e nós falamos diariamente como eles subiam, eles viravam à direita da rampa, eles vinham primeiro para o lado sudeste, depois eles vinham para o lado nordeste, onde eles aspergiam novamente o sangue, e de lá eles davam a volta, sempre virando para a direita, eles iam para o lado noroeste e finalmente para o lado sudoeste, onde eles desciam a segunda rampa, mais uma rampa que era a descida onde eles levavam o sangue, o resto do sangue que sobrou, para a base do Mizbeach. Aqui nós estamos vendo o vão que existia entre a rampa e o Mizbeach. Então essa é a segunda rampa pequenininha, que dessa rampa eles desciam com o resto de sangue que foi aspergido sobre o altar, para aspergir sobre a base do Mizbeach, que tinham lá 2 furinhos que iam levar o sangue até o precipício onde se encontrava um riacho, e desse riacho o sangue era usado como adubo depois pelos fazendeiros, eles pagavam pelo Beit HaMikdash. Eles tinham 2 orifícios, por um era jogado sangue que era aspergido dentro do edifício do templo, então esse é chamado o lado oeste, e o outro era do lado sul, onde era o resto do sangue que era aspergido sobre o altar. Nós estamos vendo que o altar tinha base em 2 lados. Tinha a base no oeste e tinha a base no norte, mas não tinha base nem no leste nem no sul. Por quê? Porque o Beit HaMikdash tinha que ser construído totalmente no local da tribo de Binyamin. E o altar e a parte principal, o altar e o edifício do templo, tinha que ser construído na tribo de Binyamin. No entanto, o local do Monte Moriá era dividido entre 2 tribos. De um lado era a tribo de Eudá, do outro lado era a tribo de Binyamin. Então, como eles podiam fazer para que o altar ficasse totalmente sobre a tribo de Binyamin, conforme Deus tinha prometido? Então, por isso, eles, no lugar onde passava a tribo de Eudá, era justamente onde deveria ficar a base do Mizbeach, do lado sul e do lado leste. Então, nesse local foi recortado. Eles não podiam fazer o altar nesse lugar, então, por isso, a base sul e a base leste foi recortado do altar, ele ficou sem essa parte da base, porque isso pertencia a outra tribo, da tribo de Eudá. E a tribo de Binyamin, ele mereceu realmente ter a presença do altar sobre ele, que foi o único que não pecou.
Benjamim era tzadik, todos os irmãos venderam Yosef como escravo. Benjamim foi o único que não fez esse pecado, e por isso ele mereceu que todo o altar ficasse do lado da tribo dele. Então aqui nós estamos vendo que esses dois locais, as bases foram recortadas por causa da tribo de Judá que passava por lá. O altar no segundo Beit HaMikdash, no segundo templo, era bem maior do que no santuário do deserto. O santuário do deserto ele tinha somente 5 amot por 5 amot, 2,5 metros, 2,5 metros. Nós vimos que o altar no templo tinha 32 por 32, 16 metros por 16 metros. Mas mesmo no segundo templo, o altar não era tão grande. Ele tinha, no segundo Beit HaMikdash, ele tinha 28 cúbitos por 28 cúbitos, 14 por 14 metros. Então por isso ele ocupava um espaço menor do que no segundo Beit HaMikdash. Então, por isso, no primeiro Beit HaMikdash, a base sul não precisava ser recortada, porque ela ficava dentro da tribo de Benjamim, porque o altar era menor. Somente era recortado a base leste. Então, aqui nós estamos vendo a diferença. No primeiro Beit HaMikdash tinha lugar para colocar a base sul, então tinha realmente essa base. E somente no segundo Beit HaMikdash, que ele ocupava o lugar a mais, também foi recortado essa base. Então, na prática, somente a base dava no lado sul e no lado leste não tinha essa base. Aqui nós estamos vendo as fogueiras que eram feitas sobre o altar. Essa primeira fogueira, diariamente eles tiravam cinzas do Mizbeach, era o primeiro trabalho, e colocavam essas cinzas do lado do chão, do lado do Mizbeach. Esse é o primeiro trabalho que era feito no Beit HaMikdash, no Mata Deshen, e as cinzas, milagrosamente, eram absorvidas pelo solo. Aqui nós estamos vendo um grande monte de cinzas que é chamado Tapuach, onde eles juntavam todas as cinzas das oferendas queimadas, eles juntavam um grande monte no centro do Mizbeach, para mostrar a grandeza do Mizbeach, quantas oferendas foram queimadas naquele dia. No lugar havia aqui um corredor em cima do altar, aonde andavam os Kohanim. Era um tipo de um corredor onde não podia se queimar fogueiras, que é chamado Makom Lagli Kohanim. E do lado oeste da rampa tinha uma pequena janelinha chamada Revivá, onde uma ave que ela ficou imprópria para o uso, ela é jogada dentro dessa janelinha até que passar o dia. No dia seguinte era levado para ser queimada. Na metade exatamente da altura do altar havia um fio vermelho que era chamado Chut Shel Sikra, para diferenciar entre a parte inferior do altar e a parte superior do altar, porque na parte inferior do altar eram aspergidos certos tipos de sangue e na parte superior eram outros tipos. Para não fazer essa mistura, havia esse sinal. As pedras que foram construídas no altar eram pedras totalmente lisas que jamais puderam ter contato com ferro, porque a partir do momento que ela tinha contato com ferro, estava impróprio para o altar. Porque o altar foi criado para dar uma longevidade para as pessoas através do perdão dos seus pecados, e o ferro foi criado para encurtar a vida da pessoa. Não é correto que vamos tocar o ferro que encurta a vida nas pedras que vão engrandecer, que vão alongar a vida da pessoa. Aqui nós vamos vendo as formas na qual eles construíram os 3 patamares do altar, um acima de outro, eram formas de madeira que eles eram preenchidas dessas pedras lisas em 3 níveis, e no lugar onde se encontrava a falha na base era colocado madeira para depois retirar, e depois de fazer toda a montagem do templo, eles faziam as saliências nos 4 cantos, depois eles passavam cal por tudo e ficavam totalmente branco. E essa era a maneira que eles construíram o altar. Aqui nós estamos vendo a grande fogueira onde eram feitas as oferendas. Depois nós estamos vendo uma fogueira, uma segunda fogueira, que era onde era feito, onde era tirada a brasa para fazer o incenso. E depois nós estamos vendo mais 2 pequenas fogueirazinhas, onde eram colocadas apenas tábuas para manter o fogo aceso sobre o altar. Então, esses são os detalhes de todo. Elas eram colocados. Essas tábuas eram colocadas no Mizbeach porque tinha uma mitzvah de manter sempre o fogo aceso e jamais apagar. Aqui nós estamos vendo 2 pequenos potinhos, onde era aspergido vinho diariamente, e o outro onde era aspergido água na festa de Sukkot, que na festa de Sukkot, além de ser aspergido vinho diariamente, era também aspergido a água para o outro orifício, onde ia para as profundezas onde passava um rio, e essa era a mitzvah do Nisuch HaMayim. Então aqui nós temos esses 2 pequenos potinhos, são chamados Sefalim, onde era jogado a libação.
Ok, no lado norte do altar se encontrava o que era chamado Beit HaMitbechaim. Lá se encontravam, primeira coisa, 24 arruelas no chão, para onde existiam 24 grupos de Kohanim que eles se dividiam durante o ano. Cada um vinha 2 semanas por ano e cada um tinha a sua arruela onde eles colocavam os animais para fazer para abater, né, com a cabeça dentro dessa arruela e fazer um abate. Aqui nós estamos vendo essa sala que é chamada Beit HaMoked, que nós vimos ela pelo exterior, onde a sala onde os Kohanim pernoitavam durante a noite, na véspera do trabalho no Beit HaMikdash. E aqui nós vamos ver que tinha uma fogueira constante, já que os Kohanim tinham que trabalhar sem sapatos e sem descalços. Então, de vez em quando, com uma roupa muito fina, e de vez em quando eles iam se esquentar nessa sala na época de inverno. Aqui nós estamos vendo aqui alguns degraus de pedra, chamados Rovadim, onde os Kohanim dormiam, passavam a noite. Eles traziam apenas uma pequena cobertor, colocavam em cima dessas pedras, e eles passavam a noite dormindo aqui para trabalhar no dia seguinte no templo. Isso eram os mais velhos. Os mais jovens colocavam o seu cobertor diretamente no chão. Nós estamos vendo aqui uma salinha que ela tinha lá dentro, onde lá ficavam vários tipos de rotamot. Rotamot eram senhas que as pessoas compravam para adquirir com isso a farinha, o vinho e o azeite para a sua libação. Então eles vinham aqui e compravam, era a caixa da libação. Eles compravam as senhas e iam trocar pela farinha e por vinho e por azeite naquela salinha que nós vimos antes, que era chamado Lishkat Beit Shmanya. Temos também aqui uma outra salinha nessa sala do Beit HaMoked, que era chamado Lishkat Beit HaMoked. Aqui eles desciam para o subsolo, onde se tinha lá um mikveh e mais uma outra fogueira para ele se esquentar. Um kohen que ele se ficava impurificado, ele saía por essa porta e descia para o subsolo, onde ele iria se imergir no mikveh. E lá também tinha o único banheiro que tinha no Beit HaMikdash, tinha naquela salinha. Aqui nós estamos vendo uma outra salinha que era chamada Lishkat Lai Korban, onde ficavam os cordeirinhos que iriam ser abatidos durante o dia, ficavam nessa salinha. E aqui nós temos outra salinha que é chamada Lishkat Lechem HaPanim, que aí lá eles fabricavam o pão que era colocado todo o Shabbat, os 12 pães que eram colocados todo o Shabbat na mesa do edifício central. Aqui nós estamos vendo o que é chamado Beit HaMitbechaim, um lugar onde eles destrinchavam os animais que eram feitos korbanot. Aqui nós estamos vendo as 24 arruelas, que são chamados tabaot, onde que eram colocadas a cabeça do animal antes de ser abatido. E nós estamos vendo mesas de mármore, são 8 mesas de mármore, onde eram colocadas as partes dos animais, e aqui eram pequenas colunas que tinham 3 tamanhos, animais maiores, menores e menores ainda, onde eles tiravam o couro do animal, penduravam e dividiram ele em pedaços e colocavam e manuseavam a carne do animal nessas mesas de mármore que tinha lá no Beit HaMikdash. Aqui nós estamos vendo um trecho que é chamado Ben Haolam Velamizbeach, entre o altar e o prédio central. Esse é um lugar sagrado, onde tinha também 12 degraus. Nesses 12 degraus, diariamente, os Kohanim faziam a bênção dos Kohanim, e também várias orações eram feitas nesse dia. Tinha uma importância especial esses degraus. Esse é o Kior, era um depósito de água, onde os Kohanim lavavam suas mãos e seus pés diariamente. O Kohen não podia fazer o trabalho no Beit HaMikdash antes de lavar sua mão e seus pés. Inicialmente, na era de Moshe Rabbeinu, na época de Moshe Rabbeinu, havia apenas 2 torneirinhas no Kior, que eram apenas Arão tinha apenas 2 filhos. Na época do rei Salomão, ele colocou 10 Kior, 10 tipos desses barris com água. E no segundo Beit HaMikdash era um Kior só, mas tinham 22 torneirinhas para que os 12 Kohanim pudessem ao mesmo tempo fazer a lavagem das mãos e dos seus pés, ao mesmo tempo, para que aquilo, para não demorar muito tempo, para não precisar esperar para o próximo. Esse Kior, a água desse Kior, não podia ficar lá a noite inteira, não podia pernoitar dentro desse utensílio, que tudo que pernoitava no utensílio do Beit HaMikdash ficava impuro. Então eles fizeram uma técnica, uma roldana especial, que eles levavam todo dia esse Kior, mergulhavam num rio subterrâneo para passar a noite, e durante todo o dia de manhã, através dessa roldana, eles traziam o Kior de volta e eles colocavam ele no seu lugar. Quem fez essa roldana se chamava Ben Katin. Estamos vendo aqui um pequeno alçapão debaixo do Beit HaMikdash. Debaixo do Beit HaMikdash, esse trecho passava um riacho para onde ia o sangue, o vinho e a água que eram aspergidos no altar. E nós estamos vendo aqui um pequeno alçapão no qual se abria e se limpava
todos os encanamentos internos do altar, para que realmente não ficasse entupido, para que o sangue pudesse descer para esse riacho e não tivesse problemas depois. Esse é o alçapão que ele está mostrando aqui, por onde se descia para esse subsolo para limpar os orifícios. Vamos agora continuar nosso tour. Nós estamos vendo aqui duas mesas, uma mesa de prata, uma mesa de mármore. Na mesa de prata eles colocavam os utensílios que eram usados no trabalho do templo, e na mesa de prata colocavam os órgãos e a carne e o sebo dos animais. Agora nós estamos vendo aqui uma sala superior que é chamado Beit Aftinós. Em cima era uma sacada sobre o Sharamaim, sobre o portão da água, na onde era fabricado o incenso. As especiarias do incenso se encontravam lá, e a maneira como eles eram fabricados, com a composição exata, era conhecido por uma família chamada Aftinós, e eles tinham essa sala onde eles faziam essa mistura fina do incenso para ser queimado sobre o altar. Então, essa aqui era essa linha do Beit Aftinós. O incenso era composto de 11 especiarias, e cada uma tinha uma especialidade. Tudo isso aqui era colocado dentro desse lugar no templo. É chamado da salinha do Beit Aftinós. Aqui nós estamos vendo 11 potes com os 11 tipos de especiarias, a balança que fazia a medida de cada um, e o tacho onde eram misturados, e a maneira como eles eram realmente feitos de uma maneira toda especial. Então aqui nós vamos ver cada uma das 11 especiarias que era feito no templo. Nós temos aqui aquela chamada primeiro Hatzori, diariamente nós falamos disso nas nossas orações, Hatzori. Depois nós temos um que é chamado Atziporen. Aqui são vários tipos de especiarias, quem entende realmente vai que cada uma tinha Halbaná, uma especiaria que tinha mau cheiro, mas mesmo assim era misturado para dizer que mesmo em cada Levoná, que é o Líbano, e depois nós temos pequenas especiarias, Mor, Ktsia, Shibolet Nerd. Temos aqui Harkom era açafrão, e temos aqui um vinho especial que era chamado Yen Kafrissin, vinho do Chipre, onde era colocado de molho essas especiarias e as outras demais especiarias. E finalmente nós temos aqui a canela, que é chamado, e finalmente nós temos um sal especial que era misturado no incenso, e também uma erva especial que ela servia para que a fumaça do incenso subisse até as alturas. Era um segredo da família Aftinós, que somente eles conheciam essa erva e como fazer essa fabricação do Ktoret. Então aqui realmente uma vez por ano eles prepararam aqui uma grande quantidade de 368 partes, e é dividido em todos os dias do ano. 365 pelos dias do ano, e mais 3 a mais que era feito no dia de Yom Kippur. Estamos vendo aqui outras salas que nós temos no Beit HaMikdash. Aqui nós estamos vendo aqui a Lishkat HaMadichim, uma sala onde era lavado as entranhas das oferendas. Lishkat HaParvá, onde eram colocados couros dos animais que eram retirados na hora da oferenda, e em cima tinha um mikveh que o Kohen Gadol, no dia de Yom Kippur, ele fazia a sua imersão em cima dessa salinha. Então nós temos aqui uma outra salinha que é chamada Lishkat HaMelach, onde tinha um depósito de sal, sobre o qual era colocado em todas as oferendas. Além disso, nós temos mais duas salas no lado leste, que elas são chamadas Pinchas HaMalbish, Yosef HaVitin, onde eles faziam um pequeno pão, que era o que o Kohen Gadol ofertava sobre o altar diariamente, e a outra era chamada Pinchas HaMalbish, onde era o depósito das roupas dos Kohanim, é um tipo de um vestuário, onde os Kohanim pegavam suas roupas para trocar diariamente uma roupa especial para trabalhar no Beit HaMikdash. Vamos agora entrar no edifício do templo, que é chamado Heichal. Heichal tem várias partes. Aqui nós temos aqui os 12 primeiros degraus para poder subir no Heichal, como nós vimos anteriormente, que são 12 degraus sobre o qual diariamente eram feitas as bênçãos sacerdotais. Nós estamos vendo aqui a maneira como foi construído esse edifício. Aqui nós estamos vendo que a base do edifício era de 6 amot de altura, mais ou menos 3 metros de altura. Por isso eles tinham 12 degraus, cada degrau era de meio amá, ou seja, 25 centímetros aproximadamente, para eles poderem subir. Então essa era a primeira base do altar, que era por isso ele era chamado Ariel. Ariel quer dizer um leão, porque ele tinha, como um leão, tinha a juba na frente e o corpo fino atrás. A parte da frente era 100 amot, 50 metros, e todo o comprimento dele é de 100 amot, de 50 metros, sobre o qual foi construído o Beit HaMikdash. Aqui nós estamos vendo essa delimitação de onde era feito as paredes centrais desse templo,
onde era chamado o Kodesh HaKodashim, que nós vamos ver adiante. Então esse prédio era o prédio central. Aqui ele está fazendo uma comparação com o prédio que tinha no deserto, no santuário do deserto, que ele era muito menor, ele era feito de madeira e ouro, revestido de ouro, ele tinha em todos os lados bastões de ouro para carregá-lo. E isso era feito as paredes do santuário do deserto, que era muito menor do que o templo, que a altura dele era 10 amot, que era 5 metros, e aqui nós estamos falando de 100 amot, de 50 metros. E isso apenas a título de comparação. Olha como são as paredes do templo, que eram muito maiores, realmente onde se encontrava a presença divina de uma forma mais fixa. Toda ela era coberta de ouro por dentro, era feito de alvenaria coberta de ouro por dentro. Em volta desse templo haviam várias pequenas salinhas, que eles eram chamados taim, pequenas salinhas, e eram um total de 38 salinhas, em 3 andares. As primeiras eram 5 andares, eram 13 no primeiro andar, 13 no segundo andar e 12 no terceiro andar. Eram pequenas salinhas, entre cada uma tinha uma escada em caracol para subir do piso inferior para o piso superior. Estamos vendo aqui os 3 lados das salinhas, das 38 salinhas que tinha em volta do edifício central. Aqui nós estamos vendo uma pequena porta, essa rampa é chamada Messibá, é uma rampa que ia para o teto dessas salinhas, e por o qual eles podiam entrar para o segundo andar do templo. Então aqui é chamado Messibá. Messibá é como se fosse uma rampa. E esse lugar onde ele está mostrando é chamado Beit Horadat Hamayim, era uma calha por onde descia toda a água do Beit HaMikdash, toda a água desse templo que caía no teto e descia por um sistema de calhas até esse lugar. O prédio do templo tinha 2 andares, como nós estamos vendo, um andar inferior, que era o usado diariamente, e o andar superior, que era chamado Aliá, onde não tinha uso nenhum. E somente se entrava lá uma vez a cada 7 anos para poder descer por um sistema de elevadores, para poder entrar, para retocar alguma coisa que estava errada dentro do Kodesh HaKodashim, do Santo dos Santos. Então, entre o Santo e o Santo dos Santos, haviam 2 cortinas que separavam. Aqui nós estamos vendo o buraco, a janela por onde desciam os elevadores para os canim que eram levados para baixo para consertar as paredes do templo, quando fosse necessário. Então, nós estamos vendo aqui, tanto na parte de baixo, tanto na parte de cima, havia uma separação de 2 cortinas, e no segundo templo havia lá uma parede, uma muralha de apenas meio metro de largura, uma má. Mas, como o segundo templo era maior, uma má não seria suficiente, não teria como construir uma parede dessa sem cair, então eles fizeram 2 cortinas com uma separação entre elas de uma má. Isso é chamado amatraxin, amá que cobre quer dizer, um cúbito que cobre o sino, a arca sagrada que ficava dentro do Kodesh HaKodashim. Aqui nós estamos vendo um grande portão, onde que entrava para dentro do edifício, e esse primeiro trecho é chamado Lam, o hall de entrada, e 2 salinhas laterais que eram chamadas Beit HaChalifot, onde se colocavam as facas que não podiam ser usadas no Beit HaMikdash. Quando a faca tinha um defeito, eles não afiavam, eles colocavam e enterravam nessas salinhas. Aqui nós estamos vendo que em cima havia uma cerca, e em cima dessa cerca pequenas flechas que serviam para que os passarinhos não pousassem. Haviam 5 grupos de vigas em cima da porta principal, que é chamado de uma madeira chamada milat, para enfeitar a entrada. A de baixo era menor, a de cima cada uma maior que outra, 2 amot, 2 cúbitos. Isso tinha, e entre elas existiam pedras preciosas até entre uma e outra. Isso é a beleza da entrada do templo. Então, isso é chamado Hamesh Mitariot Shel Milat. Aqui nós estamos vendo que ele está apontando que tinha um tipo de um vinhedo feito de ouro, aonde as pessoas que queriam doar ouro para ser colocado no Beit HaMikdash faziam esse ouro numa forma de uma uvinha ou de uma folhinha, e eles depositavam penduravam nesse vinhedo. Aqui nós temos um lustre, não tinha luz elétrica, mas era um lustre que refletia a luz do sol. No momento que foi dado pela rainha Helena, no momento que aparecia o primeiro raio solar, brilhava lá, para bater nesse lustre, eles sabiam que já estavam no momento de começar o trabalho do Beit HaMikdash. Então isso aqui é chamado Nivreshet. E aqui nesses daí está apontando agora que haviam 2 locais onde haviam coroas, que é chamado Atarot, que também era um enfeite que tinha na entrada do templo. E havia correntes para subir até essas coroas, que ele está apontando as correntes nesse momento.
Muito bom. Agora nós vamos ver que na entrada no no hall de entrada haviam duas mesas. Uma mesa que era feita de mármore ou de prata, conforme outra ideia, onde colocavam os 12 pães na sexta-feira antes de levar para dentro do edifício central. E lá no outro lado esquerdo era uma mesa de ouro, onde eles colocavam os 12 pães. Quando saía no Shabat, saía da mesa principal, ia para aquela mesa para os Kohanim distribuírem entre si, para que eles pudessem comer os pães a cada Shabat. Apesar que o pão ficava uma semana inteira sobre a mesa, mas quando saía no Shabat, parecia fresco, como se agora tinha acabado de assar. Então, tudo isso aqui no hall de entrada, que é chamado de Ulam, que nós temos todos esses detalhes que nós vimos agora com as mesas, o pinheiro de ouro, as coroas, etc. E eles tinham que subir agora diariamente, eles subiam para esses 12 degraus para fazer o trabalho dentro do templo, como o incenso, acender a menorá e fazer os demais trabalhos dentro do lugar mais sagrado, que era esse Heichal, que era na verdade o Kodesh, o lugar sagrado, onde eles faziam os trabalhos diários mais importantes. Vamos agora entrar, vai ser aberto para nós essa porta, que é chamado Shara Eichal, a porta do Eichal, Shara Gadol, o grande portão, que era composto de quatro portas, duas exteriores e duas interiores, que eram todas elas de ouro. Elas cobriam a entrada, essas portas cobriam o umbral da porta, e além disso a entrada, a parte que ficava atrás da entrada, que tudo isso aqui era coberto de ouro. Então vamos ver, agora nós estamos entrando, passando pela batente principal, nós estamos entrando dentro da parte central do templo, que era chamado aqui o Kodesh, o lugar sagrado, onde se encontravam a menorá, que era acendida diariamente, o candelabro de 7 braços, o Mizbeach, o pequeno altar de ouro, sobre o qual era feito o incenso, que é nesse ponto central que nós estamos vendo, e a mesa dos 12 pães, que ficavam do lado direito e do lado norte. Aqui nós estamos vendo, começando aqui com o altar, diariamente sobre esse pequeno altar, que era feito de um amá por um amá, um cúbito por um cúbito, meio metro por meio metro, sobre ele era feito o incenso diariamente, era colocado as brasas sobre ele, e em cima o incenso moído, onde ele subia uma coluna de fumaça reta, que isso espalhava o cheiro para todo o templo e para toda a cidade de Jerusalém. Era muito forte o cheiro desse incenso, e diariamente eles faziam esse incenso de manhã e à tarde. Aqui a menorá de 7 braços, aqui está dizendo uma menorá de uma forma semicircular, mas, conforme a explicação do Rashi e o Rambam, a menorá era feita de braços retos, não eram semicirculares, eram feitas eram braços na diagonal, e eles tinham uma forma especial, e essa realmente, conforme a ideia principal, essa assim era o formato da menorá, não como as pessoas pensam semicirculares hoje em dia, apesar que tem também uma base sobre isso, mas não era assim. Na época do primeiro Beit HaMikdash, o rei Salomão fez 10 menorot de enfeite, mas somente uma que fazia o trabalho, que era acesa diariamente. Segundo o Beit HaMikdash, só tinha essa única menorá, e nós estamos vendo aqui 3 degraus nos quais eles subiam para acender a menorá diariamente e para limpar os 7 braços dos restos de azeite, dos restos dos pavios já queimados, e trocá-los diariamente. Aqui nós estamos vendo essa cortina vermelha chamada Parochet, a cortina que separava entre o Kodesh, o lugar sagrado, e Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos. E na frente tinham 2 bases para colocar 2 vasos de sangue, que no dia de Yom Kippur eram abatidos um boi e um bode, e o sangue deles é colocado dentro de vasos que ficavam sobre esses pedestais, até que eles fossem aspergidos dentro do Santo dos Santos, e também na parede, e também nessa cortina do Parochet. Aqui nós estamos vendo a mesa dos 12 pães, que os pães eram colocados, lechem apanim, eram colocados todo o Shabat sobre essa mesa, e ficavam uma semana sobre essa mesa. Nós estamos vendo aqui que tinham 2 colunas que eram chamados snifim, tinham ksavot, que eram pequenos tubinhos que separavam um pão do outro. Esse pão tinha uma forma de uma caixa, por isso era chamado lechem apanim. No primeiro templo, o rei Salomão ele colocou lá mais 10 mesas de enfeite, mas na prática somente uma era usada. No segundo templo havia apenas uma única mesa sobre a qual era colocado os pães no sábado. E os pães que eram colocados no Shabat eram retirados somente no Shabat da semana seguinte, e o olíbano que era colocado junto com os pães era queimado sobre o altar, e os Kohanim comiam dos pães na semana seguinte. A cada Shabat tinham que se trocar os pães, e os pães da semana passada deviam ser ingeridos pelos Kohanim.
Aqui nós estamos vendo essa grande paróquia, a cortina que separa entre o Kodesh e o Kodesh Kodashim. E agora nós abrimos a cortina e nós vemos um lugar mais sagrado, onde se encontrava a Arca Sagrada. A Arca Sagrada, onde se encontravam as tábuas que Moshe Rabbeinu recebeu no Monte Sinai com os 10 mandamentos, e sobre ela haviam 2 anjinhos que eles colocavam, que eles estavam com as suas asas esticadas sobre a Arca Sagrada. E assim eles ficavam durante o ano inteiro, em todos os momentos. Isso era apenas no primeiro Beit HaMikdash. E, além disso, eles tinham... conta na Gemara que nossos sábios disseram que o lugar que essa arca ocupava não fazia parte da medida do templo. A sala inteira tinha 10 metros e a arca por si só tinha 1,5 metro. Mas se ele media cada lateral da arca até a parede, tinha 10 metros inteiro. Quer dizer, milagrosamente, ela não ocupava espaço, apesar que ela tinha sua dimensão. No primeiro Beit HaMikdash, o rei Salomão fez mais 2 anjos, cada um de 5 metros de altura, são chamados Kruvim, e sobre eles havia a presença divina de uma forma especial. Nossos sábios dizem, quando Deus estava de bom com o povo de Israel, esses anjinhos estavam olhando um para o outro. No momento que Deus não estava muito bem com o povo de Israel, esses anjinhos estavam de costas um para o outro. E isso aqui foi apenas no primeiro templo. Antes da destruição do primeiro templo, os Kohanim retiraram a arca sagrada do lugar e eles colocaram no subsolo, porque eles sabiam que o Beit HaMikdash ia ser destruído, e eles não queriam que eles levassem a arca sagrada. Então o rei Salomão, quando construiu no primeiro Beit HaMikdash, ele construiu no subsolo um local que para chegar até ele passavam por um labirinto, e nesse labirinto eles esconderam a arca sagrada e ela não voltou na época do segundo Beit HaMikdash. No segundo Beit HaMikdash a arca não estava lá. E então ficou, e mesmo esses 2 Kruvim, esses 2 anjinhos que tinham lá, também não tinham na época do segundo Beit HaMikdash, e a arca foi enterrada, e no segundo Beit HaMikdash no segundo templo tinha apenas a pedra, que era chamado Even Ashtiah. Mesmo assim, em lembrança aos anjinhos, aos Kruvim que tinham lá, eles desenharam as formas dos 2 anjinhos nas paredes do Santo dos Santos, que era chamado Kruvim de Tzurata, que é apenas Kruvim, apenas de forma. Aqui a Gemara nos diz que quando o Beit HaMikdash foi destruído, os nossos inimigos entraram lá, eles viram os Kruvim do Shlomo HaMelech, aqueles anjinhos, que eles estavam abraçados entre si como marido e mulher, para mostrar o amor de Deus no momento da destruição, que normalmente eles só olhavam para o outro. Mas naquele momento eles se abraçaram de uma forma tal que pareciam marido e mulher, para mostrar o amor que Deus tem para o povo de Israel. Então eles levaram isso aqui para a rua e falaram, olha a idolatria que eles se ajoelham todo dia. Na verdade é apenas um exemplo, que era uma metáfora para mostrar realmente a ligação do povo de Deus com o povo de Israel. E depois disso aqui, isso nos mostra que mesmo que o Beit HaMikdash foi destruído, mesmo assim o amor de Deus continua para o povo de Israel como se fosse naquele momento. E apesar que nós não temos hoje a nossa arca sagrada, nós não temos o lugar sagrado, nem as portas, nem o terreno, nem o espaço do templo não tem, nós sabemos que o amor de Deus é tão forte e ele nunca se separa do povo de Israel em qualquer situação. Ele está sempre do nosso lado, e como está escrito que Deus falou, coloque, vocês são como se fosse gravados no coração de Deus, que o amor de Deus é muito forte para nós, e águas torrenciais não vão conseguir apagar esse fogo de amor que Deus tem pelo povo de Israel, que o amor é eterno. Acabamos de estudar agora todas as leis, passar por todo o templo sagrado, da mesma forma que merecemos estudar essas leis do templo, que seja a vontade de Deus, que possamos muito em breve presenciar a reconstrução do Beit HaMikdash, o terceiro Beit HaMikdash, e dessa forma nós estaremos a redenção, que seja em breve para todos nós. Boa noite para todos, e que possamos realmente no dia de Tisha B'Av comemorar o dia como um dia de grande Yom Tov, e esses dias serão transformados em dias de alegria ainda hoje, com a vinda de Mashiach.